Renascimento de Gênesis, Parte 2. Capítulo 6. A centelha da Revolução. Após meses de pesquisa e desenvolvimento, Yuri Akira e a resistência haviam feito avanços significativos. Com a criação de baterias rudimentares, fornos de alta temperatura e até um sistema básico de comunicação via sinais de rádio, a civilização começava a renascer. Mas o inimigo não permanecia inerte. O culto Gênesis, liderado pelo enigmático sumo sacerdote Kael, via a tecnologia como uma ameaça ao equilíbrio do mundo e preparava um ataque devastador. A resistência sabia que, para sobreviver, precisariam de mais do que ciência. Precisavam de estratégia. Yuri começou a ensinar os membros do grupo sobre química, física e engenharia. Muitos aprenderam rapidamente, enquanto outros temiam que o mesmo conhecimento que um dia levou ao colapso da humanidade poderia trazer sua destruição mais uma vez. O primeiro grande passo da resistência foi a construção de uma torre de transmissão, com um rádio de longo alcance. Se houvesse mais sobreviventes pelo mundo, eles precisavam encontrá-los. Se há outros como nós, precisamos nos unir antes que Gênesis nos destrua, disse Yuri, enquanto ajustava os circuitos improvisados do rádio. A primeira transmissão ecoou pelo mundo selvagem. Aqui é Yuri Akira, falando da fortaleza da resistência. Se você estiver ouvindo isso, a humanidade ainda tem esperança. Venha até nós. Mas alguém inesperado ouviu essa mensagem. Capítulo 7. O chamado das sombras. No coração de uma cidade em ruínas, uma mulher despertava de um longo sono de pedra. Helena Strauss, uma cientista renomada antes da petrificação, conseguira se libertar. Mas, diferente de Yuri, ela não estava sozinha. Acompanhavam-na soldados e pesquisadores de um antigo projeto ultrassecreto do governo, conhecido como Projeto Éden. Helena, ao ouvir a transmissão de Yuri, rapidamente compreendeu a situação. Alguém já começou a reconstrução. Interessante, murmurou para si mesma. Ela reuniu seus aliados e traçou um plano: encontrar Yuri antes que Gênesis o fizesse. Mas havia um problema. Durante seu tempo petrificada, Helena havia desenvolvido teorias assustadoras sobre o que causou a petrificação em primeiro lugar. Se estivesse certa, o verdadeiro inimigo ainda não havia se revelado. Capítulo 8. A Marcha da Guerra. Enquanto Yuri e seus aliados expandiam a resistência, Gênesis preparava um ataque brutal. Kael, o líder do culto, não era apenas um fanático. Ele possuía conhecimento sobre a antiga civilização e segredos sobre a petrificação que ninguém mais sabia. A ciência corrompe. A civilização deve permanecer adormecida. Yuri é um risco para o equilíbrio do mundo e deve ser eliminado, Kael declarou para seus seguidores. Gênesis marchou em direção à fortaleza da resistência, portando armas primitivas e estratégias de guerrilha. Eles não precisavam da tecnologia para vencer, tinham números, fé e anos de experiência em combate. A primeira batalha entre a resistência e Gênesis foi brutal. Apesar das defesas tecnológicas de Yuri, os ataques rápidos e organizados dos guerreiros de Kael destruíram parte dos equipamentos, e muitos aliados foram capturados. Yuri percebeu que apenas a ciência não bastava. Precisavam aprender a lutar. Foi então que um novo aliado apareceu. Se quer vencer essa guerra, precisa de táticas e armas. Era Helena Strauss, que finalmente havia encontrado Yuri, mas o que ela revelou mudaria tudo. Capítulo 9. O segredo da petrificação. Helena revelou que antes do colapso, havia trabalhado no Projeto Éden, um experimento ultrassecreto que envolvia tecnologia avançada de manipulação genética e ondas eletromagnéticas. A petrificação não foi um acidente. Foi um experimento que deu errado. Yuri ficou chocado. Durante anos, ele acreditou que o evento havia sido natural ou causado por alguma anomalia cósmica. Mas agora, ele sabia que alguém ou algo havia planejado tudo isso. Helena continuou:
E se eu te disser que posso reverter a petrificação em massa? A esperança brilhou nos olhos de Yuri. Mas havia um problema. O dispositivo necessário para essa reversão estava em posse de um antigo laboratório subterrâneo, agora controlado por Gênesis. Se quisessem salvar a humanidade, precisariam invadir a fortaleza do inimigo, e Kael já os esperava. Capítulo 10 O último desafio. Com o tempo se esgotando, Yuri, Helena e a Resistência reuniram tudo o que tinham para a batalha final contra Gênesis. Mas Kael, o sumo sacerdote, guardava uma última surpresa. Ele revelou que a petrificação não era apenas um experimento mal-sucedido, mas um meio de proteger a humanidade de algo muito pior. Vocês querem acordar o mundo, mas não fazem ideia do que dorme com ele. Nos últimos momentos antes do confronto, Yuri e seus aliados finalmente entenderam: Gênesis não temia a ciência. Eles temiam o que aconteceria quando toda a humanidade despertasse. Agora, a resistência precisava tomar uma decisão: 1. Despertar a humanidade e arriscar enfrentar o desconhecido. 2. Manter o mundo adormecido e aceitar um novo destino. A batalha final estava prestes a começar. Continua.